mais um podcast da Manancial Podcast. Você que está acompanhando aqui, primeiramente, já se inscreva no canal Manancial Podcast. Cada resenha é um ensinamento, insights maravilhosos. Hoje a gente está recebendo aqui, vai ser aula, hein? A mulher já foi servidora pública, ela passou por um processo de saúde que se ressignificou. Hoje é uma nova mulher, tem ensinado, ajudado pessoas, é uma terapeuta integrativa e a gente vai querer saber o que é isso. Terapeuta integrativa, até tô aí, dobrei até a língua para falar. Eu quero já receber aqui, muito bem-vinda, minha querida Neuza Faria, nome de artista. Neuza Faria. Já te falaram que é nome de artista? Não. Não, mas é nome de artista. É nome de artista? Fala um pouco aí dessa trajetória. Primeiro que você foi arquivista como servidora pública. Sim. Mas a sua formação também é de arquivo? Sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo isso. Então, para todos, né? Vamos lá. Arquivista de formação. Eu fiz arquivologia, trabalhei durante 30 anos. Na verdade, eu queria fazer história. Conversa as profissões? Tem uma parte histórica, sim. Tem. Você tem que conhecer um pouco da história, até para você poder ver documentos, dependendo. Inclusive, teve uma situação que eu fui a Manaus fazer um trabalho. Chegou lá, eu encontrei um documento que era um documento histórico. E que a pessoa tinha posto no lixo. Que isso? E aí você pensa, né? Eu vi uma série, lembrei quando eu peguei falando sobre uma ferrovia que estava acontecendo e teve uma questão de febre amarela e ali eu falei, peraí, esse documento é um documento histórico, estava no lixo. Então, se você não conhece a história também, você pode fazer uma definição errada ou colocar o documento num outro lugar e ele ir para o lixo. Né? Nem era sobre isso que eu ia falar, mas já que você entrou, vou ter que te perguntar sobre isso. Você que é uma estudante, até depois quero saber por que você quis ir para arquivologia, mas você que entrou por isso, a importância da história, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção que, por exemplo, a gente tem um museu, a gente tem todo, né? Tem um IPHAN, da importância para uma cultura, da importância para uma sociedade de manter viva a história e guardar elementos. Acho que é legal você falar sobre isso. O que acontece? Infelizmente, o brasileiro ele não tem isso. Ele não tem esse olhar para a história. Eu já tive a oportunidade de ir em museus fora do Brasil. E aí você começa a caminhar. Eu tive a oportunidade de ir no Louvre, em Paris. E aí você começa a andar. São 3 pavilhões, são 18 quilômetros. Você não vê o Louvre em um dia. E ali eu comecei a passar por lugares. Aí eu falei assim, Ur dos Caldeus. Eu falei, Bíblia. Falei, Abraão. A história de Abraão. Aí você começa a olhar. Então, a história é a história do teu povo. O que a gente sabe da nossa história? O que a gente guarda da nossa história? Às vezes a pessoa pega um papel, isso não serve. Isso aqui não vai dar em nada. E não guarda. O americano, ele tem um patriotismo, ele tem um prazer na sua história. Se ela é verdadeira ou não, a gente não sabe. Mas quem conta essa história tem um orgulho. E qual o orgulho que nós temos da nossa história? E o Brasil tem história, o Brasil tem as suas riquezas, mas o quanto nós conservamos isso? O quanto nós olhamos e preservamos para o início desse? Como é que veio a ser colonizado? Quem foram os primeiros povos? Como é que as coisas aconteceram? Como é que o Rio de Janeiro se tornou o Rio de Janeiro? Então, é importante você conhecer a história até para você poder contar. Se a gente for pensar até em termos bíblicos, como é que se levava essa tradição para o povo? Contando as histórias para a nova geração. O que a gente vai contar para a nova geração? Já sentiu que vai ser uma aula, né? Eu tava aqui até arrepiada, tô falando sério. Primeiro que ela já tem uma voz, aquela voz eu já me transportei para o lugar. Por que arquivologia? Bom, na verdade, eu queria ser assistente social, né? E aí, na época, eu passei para 2 universidades pagas. Meu pai disse assim, não tenho dinheiro para pagar. Que era simples assim, né? Simples assim. Eu passei para Gama Filho, né? E a Gama Filho era grana firme. Então, quem é que tinha dinheiro para isso? E você vê o que é a questão de você não acreditar no seu potencial. Eu fazia parte de um coral e eu cantava. Quem podia fazer... Como é o nome daquilo, gente? O teste para o coral...
você tinha bolsa 100%. Sim, sim. Eu não fui fazer o teste porque alguém disse para mim assim, precisa ler partitura. As ancoragens que fazem com você. E aí eu falei, não vou nem tentar. Eu não sei ler partitura, mas eu sabia cantar. Não vou, esqueci. Anos depois, já trabalhando, conheço uma pessoa, uma assistente social, que foi do coral da Câmara Fila, ela falou assim, não precisava. Não precisa. Mas eu entendo que Deus faz os seus caminhos e aí eu não vou discutir sobre isso. E eu fui tentar arquivologia, né? Eu fui tentar arquivologia até porque a questão de oferta era maior do que a procura. Eu precisava de uma faculdade pública e fui. Mas a minha ideia era mudar para a história. Eu falei, eu vou entrar para fazer arquivologia, vou mudar para a história. Só que eu gostei do negócio. Isso que eu ia falar, se apaixonou ali da trajetória. Eu gostei do negócio. Eu vi que você pode... Ou seja, aonde existem papel, você precisa de um arquivista para guardar, para organizar, para mexer. E ninguém dá valor a isso. Porque quando eu falava arquivista, o pessoal, o quê? Arqueóloga? Eu falei, não, arquivista. Bibliotecônomo? Não, é arquivologia. E aí você escuta bullying. Eu ouvi pessoas dizerem assim, eu não sabia que para botar papel em armário precisava de guardar, de fazer a faculdade. Eu falei, oi? Quer ver me deixar desesperada e alguém falar assim, eu guardei esse documento no arquivo morto. Eu falei, foi no cemitério? Porque arquivo morto é do cemitério. Não é não arquivo... existe. Então, olha, pode falar, eu sempre ouvi muito. Trabalhei em lugar, bota lá no arquivo morto. Então isso não existe. Não, porque você vai lá mexer. Não é um arquivo morto, é o arquivo permanente. O arquivo tem 3 idades. A corrente, que é aquela que você está ali mexendo o tempo todo, que geralmente é 1 ano. Aí você vai para o intermediário, que a gente brincava dizendo que era o limo, que é dali que se decide se vai morrer ou se vai, né? Morrer, que eu digo, eliminar mesmo, perdeu a sua função, ou se ele vai para o arquivo histórico. Então, você manda para o arquivo intermediário, a pessoa vai fazer ali a triagem e ver, e depois distribui ele para o arquivo histórico, que é permanente. Né? Então, tem documentos que têm... Hoje, nem tanto por causa da digitalização. Né? Então, tem documentos que tinham 95 anos, tinham documentos que eram permanentes. Eu saí na transição dessa mudança para o digital. E as pessoas diziam assim, o papel vai acabar. Pelo contrário, vai se gerar mais papel. Eu entrei na fase da microfilmagem, a gente chegou a microfilmar documentos. E aí, o que acontecia? As pessoas não tinham... como lidar com isso, não conheciam, pegava tudo que ia microfilmar, tirava fotocópia e guardava dentro do seu armário. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é mais papel. Fazia mais papel ainda, porque é uma educação, é uma cultura. Não é? Mas o papel está aí. E eu brincava e dizia assim, vem cá, vocês estão muito focados na tecnologia. Né? Não, está tudo guardado no computador. Eu falei, se acabar a luz, você recupera como? Não dá para você ficar num lugar só. Então, a gente tinha, até fazer a transição, a gente tinha que saber onde é que estava o documento. Então, tinham as fichinhas, depois a gente conseguiu botar tudo no computador, digitalizar tudo, e aí ficou mais fácil. Mas o papel ainda é papel. Eita, vou te falar... Vamos ter que marcar um podcast só para falar de arquivo com ela. Porque, o pouco que tu já trouxe aqui, aí tu ingressa para carreira pública já dentro dessa função? Já dentro dessa função. Porque tinha aberto o quê? Um concurso para... Isso, para poder trabalhar. E, que assim, delícia, né? Um concurso que poucos têm essa formação, né? E Deus foi misericordioso demais, porque eu estava... Meu pai disse que ele sustentaria a filha até os 21 anos. Essa foi a fala do meu pai. Mas tinha muito essa fala antigamente, né? Eu lembro que minha mãe, até o antigo 2º grau, depois se vira. Mas eu sempre trabalhei, eu sempre dei meu jeito e tal. E o papai disse isso. Quando eu fiz 21 anos, eu entrei em desespero. Eu falei, e agora? Eu preciso estudar, eu preciso passar. E aí minha tia... Né? Eu amo as tias por conta disso. A minha tia, ela virou e falou assim, eu vou pagar o teu pré-vestibular porque a tua base de matemática, de física é pouca, você é boa de humanas, mas exatas nem tanto. Falei, tá bom. E eu comecei a estudar e eu trabalhava num frigorífico, fazendo algo que eu odiava, que era mexer com nota fiscal. Porque meu pai queria que eu fosse contadora e eu disse, eu não gosto de contabilidade. Me desculpe os contadores, mas eu fazia muito bem aquilo que tinham me dado. Só que o que acontecia? Na hora que um balanço desse problema, você não sai. E aí eu perdi 2 dias de aula. Chamei meu pai e falei assim, preciso que você me dê um crédito de mais 1 ano, eu preciso estudar.
me sustenta por mais um ano, depois você não vai me sustentar mais. Ele falou assim, beleza. E aí, cursinho. Passei na época para 2 faculdades públicas, passei para Unirio com arquivologia e passei para a UF para biblioteconomia. Só que uma era integral e a outra era à noite. Então, chegou um período da minha vida que eu estava fazendo estágio, saía do estágio, que era no centro da cidade, pegava a barca, ia para Niterói, assistia uma aula, saía da barca, pegava o 415, ia para a Urca estudar e voltava para casa, que era em Belfor Roxo. E que a galera não... Eu gosto de lembrar isso. Ontem eu estava falando no lugar que eu vou... Que era uma época que, gente, era só Avenida Brasil e Dutra. Não tinha linha vermelha, Transolímpica, não tinha nada disso. Não. Era aquela... corrida e tal, e era só estudar mesmo. Eu vejo hoje essa geração que não aguenta fazer nada, muito cansada, e a gente ralava pra caramba. E aí estava terminando o estágio, dava para pagar as coisas, as contas, e aí veio o final. Eu falei, Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? O estágio está acabando, vai acabar tudo, e aí aparece o concurso, e Deus foi misericordioso, eu passei. Na verdade, eu fiquei em 2º lugar. E aí, o primeiro desistiu, só tinha uma vaga. Eita, era tua. E aí eu entrei. Maravilha. Aí 30 anos. 30 anos. 30 anos ressignificando, 30 anos querendo, às vezes, desistir e buscando uma motivação para estar. Porque chegou uma hora que eu falei assim, eu não tenho mais... Pra onde subir. Não tenho mais para onde subir. Assim, eu não tenho mais o que dar aqui dentro. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu participei da mudança estrutural, eu participei da formação dos códigos de arquivo que precisavam, dos códigos de classificação. Então, eu deixei o meu nome na história, eu deixei a minha marca ali. Podem passar anos e alguém vai virar e falar assim, tá ali, o nome dela está ali. Eu deixei o meu papel. E assim... Quando a gente comprou o primeiro arquivo deslizante, as pessoas disseram, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você teve essa ideia? Porque não tinha dinheiro para nada. E eu estava subindo a escada e eu ouvi aquela voz no meu ouvido, faz o memorando agora e desce. Eu falei, tá, fiz o memorando, desci, entreguei para minha chefe, ela olhou e falou assim, espera um minuto. Foi lá, a diretora liberou, compramos o primeiro arquivo. E o pessoal, como é que você conseguiu fazer isso? Que carta na manga? Eu falei, fé, pode ser? Fé. E fizemos o primeiro. E depois eu disse, eu ainda vou ver todas essas salas, eram 18 salas, eu vou ver todo esse arquivo com os arquivos deslizantes, porque a gente tinha, era estante de ferro. E eu saí de lá vendo tudo isso. Coisa maravilhosa, hein? 30 anos, aí você vai chegando para... Aposentou? Aposentei. Vai chegando para aposentar. É o mesmo. Como é que é o sentimento, hein? Eu estava esperando por isso. Eu dei treinamento fora do Rio, né? Dei treinamento em Minas, dei treinamento em Manaus, dei treinamento em Brasília, Bahia e Recife, nos centros que tinham. E assim, treinei pessoas e eu dizia para as minhas estagiárias o seguinte, eu não quero que vocês cometam um erro que eu cometi, de ficar em um só estágio. Vão aprender outras coisas, tenham novas experiências. E, assim, pessoas que eu ensinei, eu tenho muita alegria de dizer isso, que passaram por outros setores, as pessoas dizem assim, eu quero que você faça aqui o que você aprendeu lá. Né? E hoje estão lá dando continuidade a esse trabalho. Quando chegou no final, eu vim adoecer, eu passei por um processo de adoecimento onde eu não pude ficar mais no arquivo. Na verdade, foram 25 anos no arquivo direto. E aí eu tive que sair do arquivo, por conta até da climatização, que era muito fria, né? Eu adquiri uma doença autoimune. E aí veio aquela, você tem que se aposentar. Na perícia, você tem que se aposentar. Na minha cabeça, a palavra inválida não fazia sentido. Eu falei, eu não entrei aqui inválida, eu não vou sair daqui inválida. E aí a perita lá virou e falou assim, vai conversar com o seu RH para você ver, você vai perder muito. Não era sobre perder dinheiro, mas era sobre aquela palavra na minha cabeça. Sim. Eu fui conversar com o RH e ele falou para mim assim, Neuzinha, faltam 4 anos e meio para você. Você não aguenta mais um pouco? Eu falei, eu vou ter que me reinventar muito. Ele falou assim, tenta. Eu falei, tá bom. Eu encontro a minha diretora. E a minha diretora diz para mim, eu falei para ela, você está voltando, né? Eu falei, tô.
mas eu não sei como é que vai ser voltar para o arquivo e tal. Ela falou assim, então você vai para o RH, você sempre quis ir para o RH. E aquela alegria de ir para o RH. Quando eu chego no RH, é uma outra Neuza. E aí eu descubro que, na verdade, embora trabalhando 25 anos com papel, eu sempre gostei de trabalhar com gente. Sim. Porque no arquivo eu cuidei de pessoas. No arquivo eu olhava para as famílias. Eu vi o funcionário, eu percebia se o funcionário estava bem com o olhar dele. Eu descobri que eu tinha um funcionário doente olhando para ele. E eu falei para o meu chefe, ele está doente. E ele disse, como é que você sabe? Ele parou de cantar. Ele entrava aqui cantando todos os dias. Ali você já estava se descobrindo. Me descobrindo. Não. Ali você já estava se descobrindo terapeuta. E estava sendo uma assistente social, que era o que eu queria fazer. Sim. Eu via para casa das pessoas, eu conheci famílias, eu conversei com famílias de funcionário. E muitos dos filhos... Tia, me chamam de tia até hoje. Então, porque não dá para fazer uma relação assim. O que eu percebo hoje? Não adianta você estar bem no trabalho e você não estar bem em casa, não estar bem emocionalmente. E você vai trazer isso para o teu trabalho. E ali no RH, me mandam para qualidade de vida. Eu fui trabalhar na área de qualidade de vida. E eu sou massoterapeuta também. Então, eu falei, vamos trabalhar. E a gente tinha uma campanha para recolher donativos para final de ano, que a gente levava para as crianças lá do Morro do Borel e tal. E eu falei, como é que eu vou recolher aqui alguma coisa? Eu estava com as minhas limitações, por causa da enfermidade. Falei, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, vou fazer massagem. Levei minha maca, e aí eu cobrava R$10 por 10 minutos, e aí isso era revertido em alimento. E ali, fazendo massagem nas pessoas... Você vai, à medida que você dá, você recebe. É melhor dar do que você receber. E eu ia fazendo as massagens, ia conversando, ia conhecendo um, ia conhecendo o outro. Eu fui conhecendo mais pessoas. Depois eu fui fazendo os eventos de terapia com as mulheres, ainda sem ser terapeuta. Fui fazendo roda de conversa, fui fazendo automassagem. E nisso eu fiz para as mães, no Dia das Mães, que todos eram os eventos de qualidade de vida. Fiz para o Dia das Mães e os homens vieram reclamar. Quando é que a gente vai ter um para a gente também? Eu falei, então vamos fazer automassagem para vocês. E a gente fez. E eles se relaxaram. E a gente vê que eles também precisam. E fiz amigos com isso. E eu descobri, é por aí. Na minha mesa tinha sempre uma semente de alguma coisa. Tinha um óleozinho essencial e tinha um chazinho. Às vezes eu passava no banheiro, via alguém que estava triste. Eu falei, vai lá tomar um chá. Vamos lá conversar. E assim começou o processo de nascer, de startar essa terapeuta. Né? E aí você passa por um processo de saúde muito sério. Sim. Como é que foi isso? Bom, 2012, eu estava num processo de final de seminário, porque eu fiz o seminário, a segunda graduação. Final de seminário, aquela pressão. Meus pais doentes. Eu tiro 8 dias de férias. Quando eu volto, eu descubro que meu pai tinha sido atropelado. Estava no hospital. Eu levei um mês para desfazer a minha mala. Então, eu vou para o hospital para ver meu pai. No dia 14, eu tinha que cuidar das coisas dele, já que ele era funcionário, ele era autônomo, então eu tinha que cuidar dos serviços dele, adiantar tudo. No dia 15, eu interno minha mãe, que também estava passando mal. No dia 19, eu interno meu tio. No dia 29, minha tia falece. Então, foi um pacote fevereiro. E eu fui ficando adoecendo sem perceber que estava adoecendo. Um belo dia eu olho no espelho e vejo... Eu estava para fazer 50 anos. Eu olho no espelho e falo assim, caramba, eu não tenho ruga. Mas vamos em frente. Só que eu estava endurecendo. Tomando pau nas provas, porque eu não estava conseguindo finalizar. E o medo de ser reprovada, porque na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Falei, poxa, eu estudei, entreguei as provas, como é que eu vou ser reprovada? Fui conversar com os professores, eles me deram um crédito. Eu falei, qual é o último dia para eu entregar os trabalhos? Entregava tudo, fiz tudo. E quando chegou em dezembro, e aí nós ainda tivemos a questão de mudança do local de trabalho, que também já era complicado para mim. 17 anos montando aquele lugar, e vem uma ordem de cima dizendo assim, vocês precisam sair. Falei, eu vou passar por isso de novo? A gente já tinha tido isso. Eu falei, vou passar por isso. Como é que eu digo para a equipe que os sonhos e os projetos não vão dar? Então, eu segurei tudo nas minhas costas. No último dia, quando cheguei em dezembro, mais ou menos por volta do dia 10, eu fui entregar um documento no RH. Quando eu fui entregar um documento, a menina bota a mão no meu braço.
Quando ela bota a mão no meu braço, ela dá um grito. Ela fala assim, para tudo, você tá doente. Eu falei, como eu tô doente? Ela falou assim, ninguém tem um braço desse, Neuza. Olha esse braço. Tava duro. O meu braço era isso aqui. Isso aqui era o meu braço, duro. Eu já estava tendo dificuldade para abrir maçaneta, para fazer... Mas não estava observando que era isso. Tô cansada, tô estressada. É o cansaço, né? Passa dezembro, mas aquela voz, aquele grito foi aqui dentro. Acordou alguma coisa. Ela falou assim, você tem que ir no reumatologista. O reumatologista dela era muito caro. Eu falei, eu tenho que achar alguém no plano. Encontrei alguém no plano, janeiro eu fui para reumatologista. Quando chegou lá, ela olhou para mim e falou assim, atividade física, você não gosta de fazer, né? Eu falei, não é que eu não goste, eu não consigo. Eu dava um passo para frente, 2 para trás. Eu falei, eu não consigo. Ela olhou. Esclerodermia. Eu falei, oi? Para brincar de forca? Eu conhecia sobre esclerose múltipla. Ela falou assim, o que é isso? Aí ela pegou a mão dela e falou assim, aqui, ó, minha mão enruga, olha a sua. A minha dura. O rosto duro. Tinha pessoas que diziam assim, você botou botox? Eu falei, não botei nada. Duro, tudo duro. Que eu tinha dificuldade de abrir a boca, às vezes. Para escovar a dente era difícil. Então, começou todo um processo. Tá. Aí eu falei, e agora? Ela falou assim, nada de sol, nada de pegar praia, nada... E eu com praia marcada com os sobrinhos. Eu falei, poxa, doutora, acabou a praia das crianças. Das crianças não, acabou a sua. As crianças podem ir para a praia, quem não pode ir para a praia é você. Eu falei, tá. E eu falei, bom, eu tenho que entender o que é isso. Aí fui para o Google, tio Google. Quando eu comecei a ler o que era o negócio, é um excesso de colágeno. Depois a médica até brincou comigo, uma das minhas médicas, ela falou assim, pô, Neuza, todo mundo briga para ter colágeno e você com excesso. Eu falei, gente, tinha que ter uma vantagem. Todo mundo tem gripe, eu tinha que ter um negócio diferente, né? Mas isso desencadeou, foi emocional? Foi. E aí desencadeou isso? O que? A superprodução de colágeno dentro Na verdade, é uma doença autoimune. Eu estava brigando comigo mesmo. Entendi. Mas o que eu entendi nesse processo todo? A pele é o maior órgão que nós temos. O maior órgão. E eu estava num processo de insegurança. Mãe doente, ou seja, minha mãe veio a falecer em 2013, né? Então, 2012, eu passei pelo processo, me formei, tive a oportunidade de ver minha mãe lá, meu pai lá. Ainda no final de 2012, eu soube que meu pai operou o coração, então mais um emocional. Falei, será que ele vai conseguir ver a formatura? Eu tive a dádiva de vê-los lá. 2013, a mamãe começa com o processo. Quando a mamãe falece, aí, foi a última gota que faltava. O que eu entendi depois, por que veio a ressignificação? Nada acontece por acaso. A doença, ela está trazendo para você uma mensagem. A psicossomática fala sobre isso. Toda doença traz para você uma mensagem. Você precisa entender que mensagem é essa. E então eu estava precisando de proteção. A minha pele me protegeu. Ela me encapsulou e me protegeu. Foi esse o meu entendimento. E eu fiquei ali. Só que era como se eu estivesse dentro de uma camisa de força, uma bolsa gestacional, eu quero sair daqui para dentro. Eu falei, como é que eu saio desse lugar? E aí começa todo o processo de autoconhecimento, porque eu falei, eu quero entender o que está me acontecendo. Eu fui para um outro reumatologista. A primeira vez que eu tomei os remédios, eu entrei em surto, em curto. Eu tomava um remédio que eu tinha que deitar, segurar o coração, que parecia que o coração ia sair do peito. Eu falei, dá uma segurada aí, garoto, o que é isso? E eu falei, por que eu estou tomando esse remédio? Por que eu estou fazendo isso? E eu comecei a buscar, a pesquisar. Tudo. Quando eu chego no reumato, ele diz para mim assim, a gente vai tratar, trocou a medicação e não leia nada do Google. Eu falei, já li tudo. Os médicos ficam desesperados que a gente lê. Eu já li tudo. Doutor, já li, tarde demais. Tudo. Eu falei, agora a gente vai discutir isso aqui. Essa doença não vai ser maior do que eu. Eu quero entender o porquê que ela veio. E depois eu consigo fazer uma linkagem que o processo começa na infância. O processo começa na infância. Quando, aos 5 anos de idade, eu vou para Brasília
minha mãe realiza. Eu tive que ressignificar isso, porque durante muito tempo eu achei que foi injusto o que a minha mãe fez, até que eu entendi que o que ela estava fazendo era realizando um sonho meu. Né? Mas o valor que você dá para determinadas situações é que vai criar em você âncoras, vão criar conceitos limitantes e vai fazer com que você carregue uma bagagem desnecessária para o longo da vida. E aí, quando eu entendi aquilo, eu falei, aqui eu me senti insegura. Aqui eu me senti sozinha. E a minha pele, cada vez que eu me sentia nesse lugar, ela tratava de criar uma barreira de proteção. Sim. Até que com a ausência da mãe, e é muito interessante isso, talvez um dia eu ainda escreva sobre esse relacionamento mãe e filha. Não que eu tivesse um relacionamento maravilhoso com a minha mãe, não. Mas eu pude entender qual era a linguagem de amor da minha mãe, que eu não tinha esse entendimento. Eu achava que ela gostava mais dos meus irmãos, mas a linguagem de amor da minha mãe era serviço. Quando ela separava a raspa de arroz que eu gostava de comer, quando ela fazia o jiló frito, o peixe frito, quando ela fazia as cebolas recheadas, quando ela fazia Eu sei que você deve estar com fome, né? Mas quando ela fazia as berinjelas e o sorvete de abacaxi, que ela não deixou a receita, era a linguagem de amor da minha mãe. Era a forma que ela dizia assim, ei, aqui, ó, eu amo você. Deixei isso aqui para você. Então, quando eu consigo entender quem era a Dona Maria e começo a incluir a Dona Maria na minha vida, porque antes eu usava o Neuza Farias e passei a usar o Neuza Maria Farias, porque eu descobri que eu estava excluindo minha mãe. E eu precisava incluir a minha mãe, porque a gente é 50% dos dois. E eu não posso excluir essa pessoa que me deu a vida, né? Então, quando eu começo a entender todo esse processo, caminhando, eu fui tirando a leveza, o peso das minhas bagagens, deixando o que era essencial, o que era leve, e eu comecei a melhorar. E a pele começou a melhorar. Hoje ela está aqui, ela enruga aqui. Ó. Né? Tem gente que diz assim, eu queria ter essa pele, eu não queria enrugar. Eu falei, quer trocar? Tem um custo. Quer trocar? E aí eu começo a melhorar, a sair aquele peso todo. E eu pude dizer para a esclerodermia o seguinte, obrigada, porque se não fosse você, eu não teria aprendido tanta coisa. Eu não seria quem eu sou. Escrevi o livro para poder falar um pouquinho sobre essa história. E assim, tudo é o significado que você dá para as coisas. Pode ser leve ou pode ser pesado. Depende só de você. Que coisa linda, né? Olha, não é, Flávia? A gente tá aqui, eu tô arrepiada, né? Que aula maravilhosa. E eu tava vendo, ela tava mostrando as fotos, povo. Ela era uma outra mulher, um outro corpo. Isso tudo, essa mudança toda veio a partir daí? Veio. O que acontece? Eu tenho uma amiga, e a gente só vai entender as conexões que Deus faz. Eu a conheci ainda na adolescência, não, jovem já, em Porto Seguro, ficamos amigas por muito tempo. Ela é enfermeira, e foi ela que escreveu o livro junto comigo. Quando eu disse para ela que eu não estava legal, ela falou assim, ela morava nos Estados Unidos, mora ainda nos Estados Unidos, ela falou assim, você consegue vir para cá? Eu falei, consigo, a gente parcela a passagem 10 vezes, mas vai. Eu vou para você, vou aí. Ela falou assim, porque eu também estou com a minha mão dura. Ela achou que era a mesma coisa. E aí eu fui para os Estados Unidos. Quando eu chego lá, ela percebe que ela estava com artrite e a mudança da alimentação, ela fez todo um processo de mudança de alimentação, ela é adventista e os adventistas trabalham muito com a alimentação natural. E ela falou assim, vamos começar então um processo, vamos mudar a tua alimentação. E aí veio todas as práticas integrativas. Eu fui fazer massagem, eu fui fazer hidroterapia, eu tive horário de sono, eu tive que mudar a minha rotina. Fazendo massagem, eu dura do jeito que eu estava, a massoterapeuta de lá disse para mim o seguinte, se você não mudar a sua rota, você não vai durar muito tempo. A lágrima caindo e ela mexendo no meu corpo e eu sentindo dor, muita dor. E aí, nesse processo de estar ali com ela, em 15 dias que eu fiquei lá, eu pude ver que a pele começou a melhorar. Eu falei, então esse negócio funciona. Sim. Agora, como manter isso no Brasil? Por quê? Lá você tem toda uma cultura até de alimentação, você consegue encontrar alimentos veganos, não tão caros. Aqui ainda não tem essa cultura. Até pelo acesso, Pelo acesso, encontrar essas coisas.
E aí o difícil era manter isso aqui. A gente que vem de um universo de igreja, você sabe que toda reunião de igreja tem comida. Gente, a mesa cheia de comida, eu assim, Jesus me liberta. E é açúcar, é farinha, é churrasco, e todo mundo quer a carnezinha. Felipe Feliz, churrasco. Aqui, churrasco, né? De preferência com a picanha bem gordurosa, com a gordura, né? É o que o pessoal quer. Então, quando você diz que, não, muito obrigado, você vira um ET. Você vira um marciano verde no meio desse... Mas por que você não come isso? Aí você, para agradar, você começa a comer. Aí eu ganhava e eu perdia. Aí eu comia, chegava em casa, tinha que fazer todo um detox, porque dava o ruim. Então, chegou uma hora que eu falei assim, eu tenho que decidir. Ou eu como ou eu não como. Ou eu melhoro ou eu não melhoro. E aí fiquei com um processo de mudança de alimentação, horário de sono. Você tem que dormir até às 10 horas da noite, por causa do ciclo circadiano, porque você tem que... É o ciclo do cortisol. Se você jogar mais cortisol no seu corpo, você vai inflamar, vai dar problema. Então, você tem o horário certo para dormir. Evitar a rota de colisão. São 8 remédios naturais. É ar puro, é a água, é exercício físico, é temperança, é o repouso. Você tem que começar a olhar para esses lugares. Felipe tá desesperado ali com as coisas que tu tá falando. Felipe tá achando que amanhã. É beber água. Felipe tá achando que o tempo dele nessa terra, depois de ouvir... O podcast se cortou, mas não dá 5 Não, dá para mudar, Felipe. Tudo é uma decisão. Tudo na vida é decisão. Nós somos reféns das nossas escolhas. Até beber uma água. Isso. E no meio dessa história toda, são as decisões. Ou você vai andar igual a boiada, não é? Aves de mesma plumagem, eu aprendi, elas andam juntas. Águias andam com águias, galinhas andam com galinhas, patos com patos. Então, se você quer fazer a diferença, você tem que olhar assim, quem é que está com o mesmo propósito que você, quem é que está indo para esse lugar. Então, e às vezes você vai incomodar as pessoas quando você faz uma escolha diferenciada daquele grupo. Se aquele grupo não conseguiu chegar nesse lugar, está tudo bem, é sobre eles. Eles ainda não tiveram maturidade nem consciência dessa necessidade de mudança. Mas, se você pode mudar, mude. E assim eu fiz, né? Mudando a alimentação, mudando hábitos e escolhendo as guerras que eu tinha que entrar. Porque antes eu dava um boi para não entrar na boiada, numa briga, e dava uma boiada para não sair dela. Agora eu tô dando 3 boiadas para não precisar entrar. Tá dando até mais. Mas sabe o que eu ia te falar? Você teve uma mudança radical. Felipe, depois ela vai te mostrar as fotos. Cara, tinha até que botar... Cara, eu fiquei apavorado. Eu falei, não é você. Manda uma foto no zap, pede pra ela te mandar no zap. Manda depois daquela foto pra ele botar. Porque eu vou falar um negócio pra você. Como você lidou, porque tem também dentro desse processo, além de você lutar com a tua mente, né, eu tava falando com eles na vinda, que ontem eu fui pra uma reunião, e ali eu tô num processo ali de reeducação por causa do açúcar, e aí quando cheguei na reunião, tinha uma mesa de coffee break, eu olhei aquilo e falei, Senhor, né, e aí eu ficava ali na minha mente, assim, porque eu queria comer, né, e aí eu ficava ali na minha mente assim, se eu comer hoje... eu vou comer amanhã, eu preciso me segurar. E a reunião rolando, eu trabalhando com a minha mente, eu lutando com a minha mente. É uma guerra. Porque eu sabia que se eu pegasse o primeiro pedaço... É igual alcoólatra. Se ele tomou o primeiro gole, já era, ele cai. Não, sério, aí todo mundo ali comendo, porque reunião, eu quero até saber se em outros países é assim, né? Porque aqui tudo, nossa reunião é o quê? É comida. Comidaria, né? É comidaria. E aí o pessoal... E outra coisa, teve... o coffee break na entrada para o pessoal chegando, receber, eu não comi. Aí a menina, quer um café? Eu falei, vou tomar só um café, tomei um copinho pequeno de café. E aí ela, adoçante, falei, tá bom. Aí acabou tudo, teve o evento, falei, meu Deus, graças a Deus, não consegui comer. Então falei com a menina, não consegui comer, graças a Deus. Aí ela, que bom, né, Elisete? Elisete, estão te chamando lá embaixo. Era uma reunião de alimentos, chego lá, mais comida! Uma mesa maior ainda, com outras coisas maravilhosas. Eu falei, Jesus. E aí, quando eles reuniam, falando, eu assim, eu não vou comer, porque se eu comer hoje, porque a tendência é você amanhã, já comi hoje, então, né? E era uma briga. Aí, só que a gente lida muito com aquilo assim, além de você briga com a tua mente, você briga também, tem que estar lutando contra as vozes, porque as pessoas ficam, por que pai bobeira? É só um pouquinho. Mas... como é que você lidou com isso? Eu tenho um exemplo. Minha mãe diabética, eu chegava às vezes na casa da mamãe, tinha uma panela de doce. Eu entrava e já sentia aquele cheiro do doce de abóbora. Mãe, pra quem é esse doce? Não fiz pra você.
Eu falei, como é que a senhora sabia que eu vim aqui? Não, eu fiz. No que eu virava, quando eu voltava, metade da panela já tinha ido embora. Ela, ó, papa. Porque o diabético, o que acontece com ele? Não, ele quer botar açúcar no corpo. Mas não é porque ele não tem. Ele coloca... É como se você... Vamos pensar num carro. O lugar de colocar gasolina é no tanque. E se você pegar a gasolina e jogar dentro do carro, o carro vai andar? Não. Se você jogar no banco, não vai andar, né? E aí você precisa de quê? De mais gasolina para fazer ele andar. Mas você está colocando no lugar errado. Então é isso que acontece com o diabético. Ele começa a comer, porque ele precisa de açúcar, só que ela está indo para o lugar errado. Ela não está indo pelo lugar certo. Então eu vi a mamãe nas festas, assim, pessoal, só um pouquinho. E ela comia. Uma vez eu estava numa festa, estou procurando minha mãe, eu vejo uma barreira de pessoas na minha frente, e eu assim procurando mamãe, eles fazendo barreirinha para ela comer atrás. Meu Deus, é desse nível. E dando para ela, a igreja dando, mas que isso? Aí eu chamei todo mundo. Deixa ela só isso. Eu falei, olha só, quando ela passar mal, vocês levam ela para o hospital, porque quem leva ela para o hospital sou eu. E não deu outra. No dia seguinte, o açúcar da Dona Maria foi a 300 e pouco. Quem é que vai levar ela para o hospital? Eu. Eu falei assim, eu não quero isso para mim. Eu realmente preciso dessa comida? É a briga que você vai ter. Eu preciso dessa comida. Eu lembro do Roberto Carlos, que tudo que eu gosto é ilegal, imoral e engorda. Né? Não é isso? Não existe. Porque tudo que eu gosto é ilegal, ou é imoral, ou engorda. Eu não quero nenhuma das três coisas para mim. É verdade. Aí eu falei assim, por que eu vou comer? Por que eu preciso disso? Porque você come o teu emocional também. Às vezes você está ali, eu quero comer para suprir uma falta, e eu vou mandando para dentro. O açúcar, eu aprendi a tomar café sem açúcar, chá sem açúcar. O primeiro é horrível. O segundo é esquisito. O terceiro desce que é uma maravilha. Até o Marcelo brincou que a Neuza falou sobre o café. O primeiro faz tchan. o segundo faz tchan. Tchan. Você bebe assim, ó. Terceiro, você desce e você começa a tomar. Você começa a sentir o gosto mais apurado das coisas. Eu domingo agora levei meu pai para almoçar e caí na besteira de pedir um doce português. Misericórdia. É bem doce, né? É muito doce. Eu falei, mas tu sabe que a gente, sobre o açúcar no coisa, até ia te fazer uma pergunta sobre, por exemplo, assim que começou, ela falou, Zé, vamos fazer um detox, assim, só de uma semaninha, e eu lembro que ela cortou o café, eu quase tive um treco, tá? Mas ela falou assim, não vai ter problema você tomar café, só essa semana, porque ela falou nível de metabolismo, inflama, e você fica muito acelerado, e eu falo que eu sou acelerado, meu metabolismo fica mais ainda, e aí eu tenho que comer. Uhum. Né? Senão eu não coisa. E aí eu lembro que aquela semana Jesus, né? No caso do café, né? E querendo ali comer o doce, só que cortou muito do açúcar. Ponto. Quando chegou 7 dias depois, eu fui num evento e tinha o bolo, eu falei assim, eu tô há 7 dias, não tinha, na verdade não tinha nada, eu falei assim, quer saber? Vou comer então vou aceitar o bolo. Eu só consegui dar uma colherada. O açúcar tava... Eu falei, gente, o que é isso? Eu dei até o testemunho pra ela. Ela falou, porque você deixou já o teu organismo pra tu ver como isso... A gente não precisa disso. Não precisa, você não precisa. Vamos parar pra pensar. Quando o mundo foi feito, tinha açúcar refinado? Verdade. A Deus é cruel, né? A gente achou... Vamos parar. Tudo que Deus fez, ele disse, vocês podem comer. Ele fez a Coca-Cola? Não. Ele fez o açúcar refinado? Não. Nas frutas você já tem o açúcar necessário. Tem um colega que fala, a gente toma café, né? Uhum. Ele falou, vocês tomam chá de açúcar, porque vocês não sentem o gosto do café. Não. Vocês enchem de açúcar, vocês sentem o gosto do açúcar. O meu tio botava 3 dedos de açúcar no café. Eu sabia quando o pessoal tinha trocado o pó. Eu sabia. Vocês trocaram o pó do café. Por quê? O gosto tá diferente. Porque sentiu o gosto. Mas é muito difícil, né? Eu tô falando assim, mas tu vê, 20 dias, mas já sinto assim, algumas coisas não dá mesmo. Mas é uma escolha. Aí assim, vamos lá. Quanto você acha importante a missão que você tem hoje? Não. Você falou isso pra mim e eu fiquei com isso na cabeça. Quanto você quer... Por quanto tempo ainda você quer levar essa missão pra frente? Para isso você tem que começar a cuidar agora. Porque às vezes também as pessoas fazem o quê? Elas levam
10 anos estragando o corpo que em 10 dias resolveu o problema. Não resolve. Verdade. Né? A manutenção, o cuidado, o olhar. Então, se ainda dá tempo, né? Qual é a mensagem que a diabetes está trazendo para você? Ei, como é que está a sua vida? Dá uma olhada na sua vida. Muitas vezes tem um emocional, sim. A tipo 2, sim. A tipo 1, não. Já é uma questão genética e tal. Mas a tipo 2, geralmente, ela acontece depois de um trauma que você passou. Algum trauma, ou uma demissão, uma decepção, ou um problema de coração, alguma coisa que deu em você e vai trazer isso. Então, parar para entender, eu posso mudar a minha rota, eu preciso estar nesse lugar. E assim, eu preciso comer isso. Eu descobri outras comidas que eu não gostava. Então, não percebia. Não percebia, não comia, né? Ah, tem que comer. Come cenoura. Sim. Come aipo. Leva cortadinho assim no pacotinho, dá vontade de comer, vai lá, ó. Eu acho legal que a Neuza fala de aipo como se eu estivesse comendo um Big Mac. Come tu um vê a aipo, emoção da Neuza? Aí eu falei, a emoção da Neuza. Come aipo. Come aqui, ó. Agora ela fala muito sobre isso, sobre experimente outros sabores. Outros né? sabores, você outros vai sabores. aguçar outras coisas. Por exemplo, eu tinha pavor de tofu. Porque eu comi o tofu a primeira vez, não tem gosto de nada com coisa nenhuma. Aí eu falei, eu vou ter que comer isso. Mas aí você descobre que não, você tem que temperar o tofu. Então, hoje, você pode fazer um scramble egg. Eu fiz lá em casa. Nossa, ele é muito chique! Não, fala... Não, volta no tofu e explica pra mim. O que é tofu? Depois O tofu é um queijo de soja, né? E é o ovo mexido. Você faz um ovo mexido de tofu. Eu fiz lá em casa e dei para todo mundo comer. Eu fiz uma salada. De ovos sem ter ovo. E aí eu dei para a família comer, né? Eu pensei, e aí, tá gostoso? Não, que ovo gostoso. Então, come mais um pouquinho. Nossa, gostoso. Eu falei, pois é, não tem um ovo aí. Não tem um ovo aí. Fiz uma lasanha de berinjela com carne de soja. Falei, e aí, papai, tá muito macia essa carne, né? Pai? Falei, pois é. Qual carne você acha que é? Fraldinha, né? Tá macia. Sim, pois é. Não tem nenhuma carne. Pô, berinjela eu não consigo comer, não. Tu gosta de berinjela? Ah, sério? Não Ah, gosto. por que você não... Aí falaram pra mim, mas tem uma lasanha. Não, a lasanha de berinjela é uma delícia. É porque a camponata é muito gostosa e você nunca... Que berinjela? Lisa que gosta. E você nunca comeu a compota de berinjela da minha mãe. Mas eu acho que cai muito nisso também. A gente nem experimenta já. Mas você já diz que não gosta. É igual giló. Tem gente não suporta o giló. A minha irmã adora. Só ela come. Gente, um giló. Pô, ela tá pegando pesado. Não, gilózinho, forte. Gente, giló é uma delícia. Meu pai que gostava. Lá em casa era meu pai e minha irmã. Minha mãe fazia peixe frito, tinha que fazer giló. Hoje eu faço um gilózinho grelhadinho. Gente, é muito bom. Mas assim, você vai aprendendo outros gostos, né? Você vai criando. E hoje eu crio na cozinha, vou brincando, eu faço lá o tofuzinho grelhadinho, boto um pouquinho de páprica, de chimichurri ou alguma coisa assim para dar uma... Não, não, hein? Páprica e chimichurri! Vamos criando um negócio diferente. Chimichurri. O que é chimichurri? Taioba lá outro dia e falaram que era... Couve? Couve? Na feijoada. Fizeram a feijoada, aí não tinha couve. Ela falou, vou arrumar a couve. Ela tinha taioba lá. Pegou e botou taioba. Todo mundo comeu pensando que era verde, ninguém viu, porque tá cortado. Ninguém vê. Porque, assim, tudo é muito daquilo que você acredita, o valor que você dá. Não gosto disso. Mas você já provou? Prova primeiro para você dizer que não gosta. Prova. Não, realmente não gosto disso. Eu parei de comer frango aos 4 anos de idade. 4 anos de idade eu não comia mais frango. Né? Então, isso já não fazia parte da minha vida. Aí as pessoas, mas como você não gosta de frango? Não sei o que. Eu falei, você gosta de giló? Não. Eu falei, então, a mesma relação para mim. Porque para mim o frango era doce. Eu falei, o sabor, não gosto. Aí, mas as pessoas não entendem. Então, elas querem empurrar aquilo que elas acreditam que é o melhor para elas, para você. O que é delas, é delas. E fora que tem uma grande guerra também com a indústria alimentícia, né? Tem. Então, é um desafio maior, né? Para criança, para... Não, e hoje eu vejo assim, mudar hábito é decisão. Sim. É decisão. E a gente precisa fazer isso desde já, principalmente nas nossas igrejas. Você oferece nos lanches a salsicha. Para criança. Ah, mas é mais barato. Peraí, mas e a conta que vai ser lá na frente? Pode falar, eu vi um médico falando sobre, tipo assim, o que não... Ele fala, mas cara, ele falou horrorosamente sobre a salsicha. Tem um médico que fala que para cada uma salsicha que você come menos
menos um. É uma mistura de Muito. coisas, assim. Vale nem a pena. Se você vê a produção da salsicha, você não come. eu- Mas a gente oferece isso para as nossas crianças. Por que você não pode oferecer uma coisa mais saudável? Porque você não pode dar uma fruta, dar uma maçã. Sim. Tem algumas escolas que estão trabalhando muito disso, né? Da alimentação ter mudado, eles estão combatendo muito isso, de fruta, de... E a gente começar a trazer... Traz água. Por que tem que ser refrigerante? Sim. Por que tem que ser o Guaravita doce demais? Ou aquele suco muito doce? Dá água. Dá outra. As pessoas, eu não suporto água. Tá, eu quero ver a hora que ela faltar. É verdade. Eu quero ver a hora que ela... Não suporto água. A hora que você ficar com sede e faltar, e o nosso corpo, 70% dele é água. O nosso cérebro precisa Sim, de água. sim. Vamos pensar aqui na dieta que as pessoas pensam que foram só 21 dias. Na dieta de Daniel. Foram 3 Sim. anos mudando a alimentação, fazendo um detox naquele corpo. Sim. E quando ele muda, as suas conexões ficam melhores, o seu cognitivo fica melhor, o seu sono fica melhor, o seu organismo reage melhor, porque ele não está pesado. Ele está livre de toxina e você vai conseguir comer. Claro que hoje, infelizmente, a gente tem toda a parte do orgânico e do não orgânico, mas a gente vai trabalhando na medida que é o possível de comer uma comida mais saudável. Maravilha. Cara, tem que fazer. Vai vir falar só de arquivo. Só que já vai. Sabe o que eu pensei nela aí? Vou tentar fazer isso ela de Nova Iguaçu. É. Tentar marcar ela e o RC. E vai dar bom, hein? Que é um nutricionista, mas ele tem muito... Ele é um nutricionista, assim, totalmente disruptivo. Ele é muito fora da casa. E ele traz muito dessa vibe aí. Da alimentação, sabe? Vocês vão ter a Mariana, né? A Mariana vai vir. A Mariana vai vir falar. Né? A Mariana, Hoje ela muda a alimentação dela. Ela tinha TDAH. Ela melhorou o TDAH dela com mudança de alimentação. Não, sensacional. E isso tem estudos mesmo hoje comprovando, né, sobre isso. Inclusive autismo. Você consegue melhorar o autismo quando você muda a alimentação. Porque tem estudos você sobre isso. consegue mudar, porque tem muito corante hoje. Não, fala... Na verdade, tinham muitos artistas, inclusive, levantando essa bandeira, já viam, lógico, que a indústria alimentar, isso aí era um pouco apagado. Sim. Como por muito tempo ficou apagado sobre o tabaco, e hoje a gente já vê, depois da indústria do tabaco ganhar muito dinheiro, hoje em dia vem, inclusive, nos próprios cigarro, as propagandas. Olha, isso aqui mata, isso aqui dá isso, daquilo, mas demorou. Mas hoje também já é uma corrente muito forte de pessoas, esse tipo de alimentação, cara, vai matar. Esse tipo de alimentação não serve, enfim. Dá uma aula aí, ela e a RC vai dar uma dobradinha boa mesmo. O que eu fiz? Assim, vamos lá, tem coisas que às vezes você precisa adoçar, tem sucos que às vezes você precisa adoçar. Eu fiz uma pasta de tâmara. Que eu quero um pouquinho mais de açúcar, eu vou lá, coloco essa pasta de tâmara, bato junto com o suco e tá tudo certo. E dá pra... Dá. Não vai ficar doce. Mas já dá pra gostar. Mas e o livro? E a história do livro? Como aconteceu? O livro tá aqui, né? Como... O livro, assim, o Doenças Crônicas Existe Cura, foi escrito por mim para Beatriz. A Beatriz vem com a parte técnica toda. Ele é um livro de consulta, porque ele tem todos os embasamentos científicos. Se você olhar aqui para ele, todos as referências, né? A gente tem as referências científicas atrás de cada capítulo, todos eles. Então, eu venho contando essa história de como eu fui trabalhando esse processo, e não é só a questão da esclerodermia, mas a diabetes, pressão alta, todas essas questões crônicas que a gente tem, a dor crônica, não é? Você começa a mudar a sua alimentação, usar as práticas integrativas. Então, eu usei aromaterapia, eu usei a massoterapia, eu usei a hidroterapia. Mas isso é caro. Caro entre aspas. Caro é pagar remédio. Caro entre aspas. Eu deixei minha bolsa em algum lugar, porque eu trouxe até uma bolinha para você poder trabalhar isso. Você pode fazer um exercício de massagem para poder soltar toda essa parte aqui, para trazer um relaxamento. E aí você vai fazer uma meditação, você vai fazer a respiração, e você começa a trazer um bem-estar para dentro de você. Você pode estar perto de água. Mas eu não... Só de você estar andando perto de uma fonte, andando na praia ou numa cachoeira, você já trabalha com a questão dos íons negativos e que vão trabalhar na parte de radicais livres para te ajudar, né? A caminhada na areia da praia, o pessoal já ouviu falar sobre isso aí que você está falando agora. Aterramento. Já ouvi falar muito nisso aí, que parece que a pessoa tem muita gente na besteira. Sente Nada, tudo... sente uma coisa,
Não é só por paciente estar na praia, não. Essa ligação. Só que E outra coisa, Você a aterra. gente hoje fala... Como a gente acostumou com os remédios, né? Que, na verdade, ela fala muito bem sobre isso, que adoece mais do que melhora. Sim. Na verdade, são paliativos que vão arrumando outro tipo de problema, né? Porque você vai tomar um remédio para curar determinadas coisas. E ele vai impactar no seu fígado ou no seu rins, que são os lugares que filtram. Aí você tem que tomar um remédio para o fígado. Daqui a pouco você tem que tomar um remédio para os rins. Aí você não bebe água. Então você está sobrecarregando o seu fígado, o seu rim. Daqui a pouco você está tomando um remédio para bebe água, gente. Mas a água resolve o problema. A gente quer ir pelo mais rápido que ali tomar um comprimido. Só que quando a gente vai ver... Eu não vou nem falar os egípcios. Quando a gente vai para a Bíblia, lá os reis já... Quando falava lá do trabalho com os olhos... Isso aí já era tudo muito antigo, né? Muito antigo. Deus deixou tudo na natureza pra gente. Só que a gente fugiu da escola no 3º dia de aula. 3º dia de aula, o homem foi lá e falou assim, tô reprovado e não voltou nunca mais pro jardim. Tudo tá lá no jardim. Ele diz lá nos primeiros capítulos de Gênesis, de todas as sementes, sementes e folhas, eu acho que é alguma coisa assim, do jardim eu te dou para comer. Então não havia carne. A carne só é liberada depois do dilúvio, porque não tinha mais nada para se comer. Né? E mais à frente, depois, ele libera. Né? Porque o homem que sente o gostinho, ele libera. Mas não era prática deles comerem carne todo o tempo. Sim, sim. A maioria comia os cereais, os grãos. Tanto que quando fala do maná, não é carne. Não. Né? O maná não é carne, é algo ali que... Não, eu queria que o maná caísse hoje, porque ele tem gosto de azeite, gente. O azeite é o preço que tá. Se o maná caísse, era festa! Ué, diz que o maná tem gosto de azeite. Imagina, desce do céu. E quer ver uma outra coisa que eu acho sensacional? Que a gente vai... Quando a gente vai lá pro tempo das leis, né? Cara, Deus é fantástico. Porque quando tem ali... As pessoas acham que é a lei pela lei. Não. Mas quando fala lá para não comer as carnes... Cara, os caras estavam no deserto, não tinha esgoto, não tinha saneamento básico. Para você não morrer com nada. Filha, não tinha nada disso. Como é que tu vai ficar se enchendo de carne de porco? Como é que você vai ficar se enchendo de... O cuidado de Deus com o seu povo. Maravilhoso, é sensacional. Para que o seu povo não adoecesse. Porque ele queria um povo forte. Sim. Então... Cuida disso. Então, o que o pessoal bebia? O pessoal bebia água. O pessoal bebia água. Mas aí a gente resolveu botar um corantezinho, botar um açuquinhazinho para melhorar o negócio. Comia grãos, comia pão. Aí você fala assim, o trigo. Tá. O trigo, hoje, ele foi totalmente modificado. O trigo que se usava naquela época era o trigo puro, o trigo sarraceno, o trigo raiz, vamos dizer assim. Não era o trigo hoje... Era o trigo escuro até. O pão era o pão escuro, você não tinha um pão branco. Hoje não, você tem o trigo refinado, passou por vários processos para ele chegar ali. E essas modificações é que vão trazendo a doença. É igual o milho. É o milho que foi modificado. Tá lá, você pega um pacotinho de milho e tá lá o Tzinho, né? Transgênico, né? Foi mudado. A soja foi mudada. Então, você tem que buscar o orgânico para que você consiga comer. E antigamente se plantava, né? Sim. Você tinha... Alguém no quintal tinha um pezinho de tomate, tinha a sua cebolinha, seus... Né? São Pedro é desse jeito aí. Tudo quando é condimento, ela pega... Eu comecei a replantar também. E um condimento que eu não gostava dele, que eu achava que ele era um ladrão o coentro. Eu achava que o coentro era um ladrão. Gente, mas o coentro, ele é maravilhoso. E ele ajuda na questão dos metais pesados. Então, se você tomar um chá de coentro, né, você faz para um litro de água, um óleo de coentro, você faz aquele chá e toma ao longo do dia. Ele já vai limpar. Principalmente essa galera que pinta cabelo, que bota chumbo na cabeça por causa da tinta. A cara da Fly! Porque a tinta tem chumbo. Tomar um litro de coentro aí, Fly. Aí você vai tomando um chazinho para poder vai tentar limpar o organismo, porque a gente vai jogando toxina. E sabe o que eu acho bacana? Os próprios médicos, não são todos, né? Mas médicos já estão falando assim,
Primeiro que no SUS mesmo já As tem... práticas integrativas. As práticas integrativas já estão... E tem médico que fala, vem cá, já indica ali, né, algum tipo de aromaterapia, porque, cara, realmente dá resultado. Porque por muito tempo se cuidou da doença. Né? Eu vou te dar um remédio bom para diabetes. Para quê? Para ela ficar melhor? Sim. Para diabetes ficar mais forte? Não, eu tenho que cuidar do doente. Sim. Por que o doente está diabético? Qual é o ambiente que ele está passando que está fazendo com que ele adoeça? Porque os ambientes adoecem também. Então, hoje se olha para o doente. As práticas integrativas e complementares é para isso, é para olhar para o doente, para trazer para ele melhorar o seu estado físico e o seu estado emocional. Então, ele vai usar a meditação, ele vai usar a aromaterapia, ele vai usar a acupuntura, a fitoterapia, o reiki e as outras práticas necessárias para quê? Para equilibrar isso aqui. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Há quem diga que não, né? Tem gente que é dicotômico só corpo e alma, mas é corpo, alma e espírito e a gente precisa tratar disso. E a Bíblia é muito clara. Então, corpo, templo do espírito. Deus não habita em templo sujo, então eu preciso manter a manutenção desse lugar bom. Né? Alma, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração para não receber nada. E detalhe, o Espírito Santo habita em você. Então, são as 3 coisas. Eu tenho que manter essa casa limpa para que ele possa habitar. É sobre isso. Aí eu não faço isso, deixo a casa do jeito que está. É o que eu digo. A mesma coisa. O meu intestino não funciona. E tem gente que acha normal ficar uma semana sem ir ao banheiro. Fica uma semana sem tirar o lixo da sua casa. É verdade. Começa a dar o quê? Começa a dar bicho, começa a dar cheiro. A mesma coisa acontece no seu intestino. Se você não vai ao banheiro, você vai começar a criar o quê? Bactérias boas a gente tem, faz parte. Mas você começa a criar bactérias ruins. E aí, daqui a pouco, você está adoecendo e não sabe por quê. E a maioria, já foi comprovado, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E muitas das doenças acontecem por causa do intestino. Gente, ela é uma faculdade! Pelo amor de Deus, eu tenho que terminar e não quero. 2 últimas perguntas. Primeiro, quem quer? Quem aderir, né, fizer adesão do livro, o que encontra nele? Primeira pergunta é essa, logo essa. E como encontra? Já 2 numa pergunta. Tá. Nesse livro, você vai encontrar... Na verdade, ele não é para você terminar o seu tratamento, parar, não vou cuidar, não vou fazer mais o tratamento. Não, ele vai te dar orientações. Então, você tem aqui receitas, né? Você tem receitas de suco, você tem aqui os chás, que eu falo dos chás, falo dos leites que eu usei, né? Você vai encontrar aqui a parte técnica, que foi escrita pela Beatriz, e vai contar um pouco da minha história, de como esse processo se deu. Porque talvez, só talvez, você esteja passando por uma enfermidade e que ela tenha um cunho emocional e que pode ser tratada, pode ser revertida. Se você olhar com carinho e entender a mensagem que essa enfermidade está trazendo para você. E não é achar... eu digo aqui no livro, questione, aceite o diagnóstico, mas questione o veredicto. Aqui. Não negue diagnóstico, mas desafie o veredicto. Quem disse isso foi o Norman Cousins. E ele conseguiu se tratar, se cuidar de uma doença crônica também. Através do riso. Maravilha. Porque rir faz bem. Né? Então... Você consegue encontrar ele como e-book na Amazon. Você tem o e-book na Amazon. Não, você tem o e-book na minha página e você tem o livro físico na Amazon. Maravilha! E aí eu quero que você fale, olhando para essa câmera aqui, antes até das considerações finais, para aquela pessoa... Eu estou te falando porque eu encontrei muita gente que... você conhecia a Neuza é maravilhosa, a Neuza é linda, Neuza é isso. A mulher até chorou. Eu falei, gente... Então, olhando para essa câmera aqui, quero que você diga para aquela pessoa que está nos ouvindo e que vive doente, vive com dor de cabeça, vive com coisa, mas que acha o seguinte... isso não tem nada a ver com o emocional. Ela chegou até a rir. Ela ficou até nervosa. Não, eu tô bem. Já tá ruim. Já tá ruim só de achar isso, né? Porque a gente mente pra gente mesmo. Seja verdadeiro com você. Olhe e entenda. Durante muito tempo, eu achava que eu estava bem. Achava que isso não tinha nada a ver.
Mas tudo começa de uma decisão. E a jornada de 1 quilômetro começa com o primeiro passo. Então, decida ser saudável. Na vida você tem escolhas. Você pode escolher ser doente ou você pode ser saudável. Aonde você quer estar? Em qual ambiente você quer estar? Escolha os lugares que vão te trazer vida e não lugares que vão te levar para a morte. E, acima de tudo, tenha sempre com você somente o que é essencial. O resto é sobrepeso. E sobrepeso tem custo. Pense nisso. Viva bem e leve. Que coisa linda! É, não é? Tem ou não tem que ter outro com ela? Tem ou não tem que ter outra? Tem ou não tem que ter outra? Tem que ter uma série. Tem que ter uma série. Não, com ela é série, cara. Gente, que maravilha. Neuza, como é que eu conheci Neuza Farias? Neuza Maria de Farias ou Neuza Maria Neuza Farias? Maria Farias. Neuza Maria Farias. Eu fui a um papo do Marcelo Antunes, Papo Sim. Café Negócios, e, na verdade, nem foi assim. A minha amiga, fui, conheci ela lá, mas até aí a gente se falou rapidamente, ela, já ouvi falar de você, só que eu convidei ela para falar no Fortalecidas, que em breve vou estar falando sobre Fortalecidas, o retorno. E aí, quando eu postei a foto, minha amiga me ligou, Lisete, tu não conhece? Caraca, essa mulher, eu vou... E aí o pessoal começou a me ligar, eu falei, gente, quem é essa mulher, né? Que essa mulher. E aí depois realmente eu fui ver que história sensacional, que caminhada, que trajetória, e vou te falar, eu acredito que a vida, né, Deus foi te preparando realmente para isso hoje, que você é uma terapeuta, assim, você já foi formada lá atrás, cara. Eu vejo, assim, uma fala diferente, né? Porque hoje é tanta gente que é terapeuta, né? O meu médico, ele disse uma coisa para mim, sabe, Elisete? Ele disse assim, o médico integrativo, ele disse assim, você sabe que essa doença não veio para você à toa. Eu falei, sei. Ela é uma missão de vida. Ajudar outras pessoas. Você pode ficar doente ou não. O médico disse para mim, você sabe que essa doença vai te acompanhar a vida toda? Eu falei, vai não. Eu não chamei ela para andar comigo. Eu largo ela na primeira curva. Mas eu sou grata a ela. Eu reconheço que ela veio para a minha vida com um propósito. Mas eu não preciso ficar com ela. Então, eu agradeço, eu acolho, agradeço que ela veio para mim, entendi a mensagem dela. Porque se você consegue entender a mensagem que aquela doença está trazendo para você, você consegue melhorar. Sensacional. Depois dessa, até a próxima. Mais um podcast da Manancial Podcast. Apoio Bexbank, não esqueça disso. Parceiro aqui de cada podcast maravilhoso. E, ó, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.